Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo aqui à nossa live, nosso encontro semanal, nosso Papo de Mãe TDAH. Hoje, a nossa última live do ano de 2023. A gente vai encerrar o nosso Clube do Livro, onde a gente está aqui na nossa live, né? Para falar sobre os últimos capítulos do livro que a gente está lendo juntos todo mês de novembro e dezembro. A gente está focado nesse livrinho aqui, ó. Como Lidar com Mentes a Mil por Hora, do Dr. Clay Britz. A gente está lendo juntos esse livro. E agora a gente vai para os dois últimos capítulos, o capítulo 10 e 11. Aliás, 11 e 12. E a gente vai falar sobre um ponto muito interessante, né? Porque os capítulos do livro falam sobre os sintomas, falam sobre diagnóstico, sobre tratamento. E às vezes a gente fica se perguntando, né? Diante de tantas dificuldades, será que a criança com TDAH, né, lá quando chegar na vida adulta, ela vai ter sucesso na vida? Será que ela vai conseguir superar as suas dificuldades, né, e ter autonomia, se desenvolver? Eu fiz uma pesquisa com as mães de TDAH lá do meu grupo do WhatsApp, em torno de 300 mães, e um dos maiores medos que as mães relataram lá na minha pesquisa foi medo do filho não ter sucesso na vida. Isso é um medo real das mães de TDAH, porque muitas delas experimentam, né, no dia a dia, quando o filho ainda é criança, muitas dificuldades, né, do filho, né, dificuldades em autonomia, em coisas básicas do dia a dia, na escola. Então as mães acabam ficando com esse medo, né? Será que meu filho vai ter sucesso? Como é que vai ser quando meu filho crescer? Né? Porque por enquanto eu tô aqui, eu sou mãe, eu tô ajudando, eu tô, né, fazendo tudo que eu posso, mas e depois? É um medo real, né? E é um medo que a gente vai conversar sobre ele hoje, tá bom? Por quê? Porque muitas vezes a gente fica na dúvida, né? A gente fala tanto que TDAH é um transtorno, né, que a gente precisa cuidar, é um transtorno que, se não tiver um tratamento adequado, ele vai se tornando crônico, vai trazendo cada vez mais prejuízos na vida da pessoa, né, prejuízos que vão se acumulando na vida da criança, do adolescente, do adulto. A gente fala muito sobre isso, né, consequências negativas do TDAH não tratado. Mas, muitas vezes, a gente acaba deixando de falar das consequências positivas que podem acontecer quando o TDAH é bem diagnosticado e ele é tratado também, né? Quanto mais cedo a gente começar o tratamento, e um tratamento adequado, óbvio, né? Melhor para essa pessoa, né? Menos prejuízos ela vai ter na vida, porque ela vai aprendendo a lidar com as suas dificuldades. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro semanal, nosso Papo de Mãe TDAH. Hoje, nossa última live do ano. Eu sempre gosto de fazer uma live no final do ano, né, para agradecer muito vocês por estar aqui comigo, né, no Instagram, nas minhas redes sociais, todo dia, por acompanhar aqui os conteúdos, pela interação, pelo carinho que vocês têm comigo. Fico muito feliz e sou muito grata, né? Mais um ano que a gente caminhou juntas, né? Que aprendemos juntas, que conseguimos nos desenvolver e conheci muita gente nova esse ano, então bem legal. Então, eu sempre gosto de fazer essa live, né? Para agradecer e também para lembrar as coisas boas do ano de 2023, os temas que a gente tratou e já trazer aí alguns spoilers para 2024, tá? Mas hoje, além desse ponto que eu falei, a gente está encerrando o nosso Clube do Livro TDAH, nossa terceira edição do Clube do Livro, onde a gente está lendo juntas o livro do Dr. Clay Britz, que é o livro Como Lidar com Mentes a Mil por Hora, que é um livro que eu super indico, tanto para você que é mãe, né, que tem família de TDAH, você que tem TDAH, ou você que tem suspeita, né, tá suspeitando que o filho tem TDAH, professor, psicólogo, psicopedagogo. É um livro básico sobre TDAH, mas extremamente importante, com uma linguagem acessível e também com informações de qualidade, tá? Então, se você quer saber o básico, mas aquele básico que é essencial para entender um pouco de TDAH, esse livro aqui eu indico para vocês. E a gente leu esse livro juntos durante todo o mês de novembro e dezembro. Nós estamos na live de número 9 sobre esse livro
e hoje a gente fecha no capítulo 11 e 12. Então, se você perdeu algum capítulo do livro, corre depois aqui no IGTV do Instagram, ou então lá no meu canal do YouTube, que todas as lives estão salvas, você pode assistir novamente, tá? A gente passeou aí pelos sintomas, a gente passou pelo diagnóstico, a gente falou sobre tratamento, a gente falou sobre orientação de pais, sobre inclusão escolar, sobre direitos das pessoas com TDAH, a gente falou sobre TDAH em adultos, e hoje a gente vai encerrar falando sobre o capítulo 11 e 12, onde o Dr. Clay Britz ele vai falar sobre como que pode uma pessoa com TDAH, com todos esses sintomas que a gente vem conversando aqui, né, com as dificuldades que enfrentam, conseguir ter sucesso na vida, né? É possível isso? Apesar das mães terem muito medo, né? É possível, gente, é claro que é possível, né? O TDAH é um transtorno que traz bastante prejuízo na vida da pessoa, sim. Pode trazer algumas consequências negativas significativas, sim, mas também é um transtorno que a gente chama a gente fala o seguinte, dentro da saúde mental, né? É o transtorno que melhor tem resposta ao tratamento. Então é um transtorno, ele é um transtorno super tratável, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele tem uma boa resposta ao tratamento. Hoje nós temos, né, diante das pesquisas feitas no mundo todo, protocolos de tratamento de TDAH muito bem definidos, né? Aquilo que funciona no tratamento do TDAH está muito bem estabelecido pela ciência. Então a gente não precisa ficar inventando a roda. A gente já tem, né, psicologia baseada em evidência, indicando qual o melhor caminho para o tratamento do TDAH. É claro que no dia a dia do tratamento existem as especificidades, porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa com TDAH tem o seu perfil, né? A gente não tem um perfil único de TDAH, tem variações, mas o caminho que chega, né, a um bom tratamento, para a gente considerar um bom tratamento de TDAH, isso já está bem estabelecido pela ciência, então isso é muito bom. E a resposta dos pacientes que são submetidos ao tratamento adequado também é muito bom, tá? Então, assim, esse ano eu foquei bastante, né? Até 2022, eu foquei bastante nas mães, nas famílias de TDAH, né? Então, meu foco era muito nisso, tanto que eu ofereci programas de treinamento online, né? Tem todas as lives aqui, era focada nas mães, nas famílias de TDAH, para entenderem o seu papel ao lidar com o seu filho, quanto que uma família que sabe o que é o TDAH, que entende o que está acontecendo com a criança e sabe como lidar com a criança, como que isso é benéfico para o tratamento, né? Então, até 2022, meu foco foi todo em cima da família. Esse ano, continuei, claro, né, focando nas famílias, porque o meu Instagram aqui é para você, mãe de TDAH, mas esse ano eu dei vamos dizer assim, puxei um raminho, né, para falar também para os profissionais, porque é uma angústia muito grande minha, né, e que eu percebo também nas mães de TDAH, a dificuldade de encontrar profissionais capacitados tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento do TDAH. E isso, gente, é uma realidade, tá? É uma realidade. Então, pensando nisso, esse ano, além de focar nas mães, eu abri, né, uma linha de conversa muito mais próxima com psicólogos e psicopedagogos, para que esses profissionais pudessem cada vez mais estar capacitados a fazer o diagnóstico e o tratamento do TDAH. E eu lancei 2 cursos para profissionais esse ano, né, que foi o curso TDAH infantil, que trabalha toda a parte de diagnóstico e tratamento, e o curso de treinamento e orientação de pais TDAH, que é um curso também para profissionais se capacitarem nesse eixo do tratamento, que é a orientação e o treinamento de pais. Então, esse ano foi muito bom. Tem uma equipe aí de profissionais que já estão fazendo o curso, né? Em janeiro já vou começar a divulgar aí alguns perfis
de psicólogos que terminaram o curso de TDAH infantil. Assim que acabar o de treinamento de pais também vou divulgar, porque eu acho que é importante, né, as pessoas que estão fazendo o curso, que estão se capacitando, poderem ter seu perfil divulgado para que as mães possam, né, buscar esses profissionais aí nas suas cidades. Né? A gente está criando uma rede de profissionais bem capacitados, né, para fazer esse trabalho com TDAH. E qual é o meu foco para 2024, gente? 2024, meu foco vai ser os professores, a equipe pedagógica da escola e os professores. Por quê? Porque a gente trabalhou, né, e trabalha sempre aqui a família. Psicólogos e psicopedagogos que são os profissionais que vão estar ali na linha de frente do diagnóstico e do tratamento. E a gente tem que trabalhar o eixo da escola. Por quê? Porque esse professor, ele tá lá na escola, muitas vezes sozinho, se sentindo sozinho, sem saber o que fazer quando recebe uma criança com TDAH. Sem saber, muitas vezes, identificar sinais para poder encaminhar essa criança. E hoje nós temos uma lei, né, a lei do TDAH, que não só garante um atendimento educacional especializado na escola para criança com TDAH, mas também garante, preconiza a lei que o professor deve fazer encaminhamentos para a saúde quando detectar sinais de TDAH. Mas como que o professor vai fazer isso se ele não é capacitado para avaliar precocemente sinais de TDAH? Ok? Então, ano que vem, a gente vai ter o curso para professores, porque é um curso que eu, inclusive, já dei presencialmente, agora ele vai estar na modalidade online, mas eu vou focar bastante na inclusão escolar do TDAH. Então, vocês vão ver, né? Vai ter o curso para profissionais, vai ter aqui muita live, muito conteúdo para as famílias em relação à escola, à inclusão, a como você, pais, mãe de TDAH, pais, né, de crianças com TDAH, vão poder ajudar os filhos de vocês em casa, na rotina de estudo, na hora de fazer o dever de casa. Então, a gente vai falar muito sobre isso o ano todo. Claro que não vai ser só isso, né? Mas o meu foco principal vai ser esse. E eu conto com vocês aqui pra gente construir esse caminho junto. Então, a gente tá criando uma rede. Família, profissionais e profissionais da área da saúde, profissionais da área de educação. Quando a gente começar a fechar, né, esse ciclo, né, esse grupo, a gente vai ter aí mais pessoas, né, capacitadas para lidar com os nossos pequenos, que, né, às vezes nos tiram do eixo, né, nos deixam aí nervosos, sem saber como fazer, mas que, por outro lado, são crianças extremamente criativas, com um potencial enorme, que muitas vezes não estão tendo uma boa performance, porque não estão tendo o suporte que precisam ter, ok? E aí, gente, fechando, né, o nosso Clube do Livro, nesse livro que a gente está lendo, Dr. Clay Bridges, o capítulo 11 e 12, ele fala exatamente, né, que a pessoa com TDAH, né, a criança, o adolescente, o adulto, a pessoa com TDAH, ela vai enfrentar desafios, ela vai enfrentar dificuldades ao longo da vida, porque ela tem um transtorno, e como o próprio nome diz, né, um transtorno traz transtorno para a vida da pessoa. Um transtorno, para ser considerado transtorno, ele precisa ser algo que vai trazer dificuldade, prejuízo, né? Então, o TDAH, sim, vai trazer desafios significativos para a vida daquela pessoa, mas os desafios, eles não são impeditivos daquela pessoa ser feliz e ter sucesso e conquistar aquilo que ela deseja. Todos nós, independente de termos TDAH, né, de termos um transtorno ou não, nós vamos enfrentar desafios ao longo da vida, né? E o que vai fazer com que a gente tenha sucesso ou não são os suportes que a gente vai ter, né? É a nossa persistência, é o nosso autoconhecimento. E no caso do TDAH, uma coisa que ajuda bastante é o tratamento. E dentro do tratamento, um ponto que é essencial, que é ponto-chave, que eu falo sempre aqui no Instagram, é a orientação de pais, né? São os pais entendendo o seu filho, entendendo o que está acontecendo e conseguindo lidar melhor com esse filho, aprendendo estratégias para lidar melhor com esse filho. Isso vai ser extremamente importante, né?
A medicação é importante, a terapia é importante, essencial para o tratamento, mas os pais capacitados para lidar, para entender e lidar com seus filhos, eles potencializam os resultados. Então, invistam nisso, né? Você que é profissional, que atende crianças com TDAH, invista na orientação de pais, isso é essencial, faz parte do tratamento. E você que é mãe, você que tem, né, família e filho com TDAH, busque, né, nos profissionais que atendem seu filho essa orientação, porque quanto mais capacitada você tiver para entender e lidar com seu filho no dia a dia, mais você vai conseguir ajudar seu filho. E menos sobrecarregada você vai se sentir, porque você vai agir de uma forma mais intencional, de uma forma mais assertiva, e não ficar, né, atirando para todo lado, tentando fazer um monte de coisa que não traz resultado, que só te cansa, só te esgota, né? Ontem, não sei se foi ontem ou se foi hoje, porque agora já me perdi no tempo. Uma mãe colocou lá no nosso grupo do WhatsApp, né, que estava muito cansada, que estava com vontade de desistir de tudo. É claro que quando uma mãe fala que está com vontade de desistir de tudo, não é que ela vai desistir do filho, não é isso. Mas sabe quando a pessoa está exausta? E isso acontece muito com mães de TDAH, né? Essa exaustão, esse cansaço, muitas vezes não vê resultado naquilo que faz, tá todo dia a mesma coisa. Então, essa exaustão vem muito dessa dificuldade que os pais têm de entender exatamente o que está acontecendo, né? E de aprender algumas estratégias para lidar com a criança, né? Muitas vezes eu converso com mães de TDAH e até pais, né, também, que falam assim, mas ele faz isso porque ele faz isso de sacanagem, não sei o que, quando na verdade não é. E quando os pais levam, né, a atitude dos filhos para o pessoal, aquilo dói mais, aquilo estressa mais, sabe? Machuca. Quando você entende que aquele comportamento não é pessoal, que aquele comportamento é uma forma que a criança encontrou de lidar com uma situação que ela não está sabendo lidar, e aí a gente precisa ensinar e ajudar essa criança a lidar de uma outra forma, né? Entender aquela situação, lidar de uma outra forma. Quando a gente entende isso, a gente não leva pro pessoal. E quando a gente não leva pro pessoal, a gente não deixa entrar no coração, né? Aquilo cansa, muitas vezes estressa, mas a gente não leva aquilo pro coração, sabe? Não leva aquilo como pessoal, como se o filho não gostasse, né, de você, né? O filho não gostasse da mãe ou do pai, enfim, ou fizesse de propósito. Então, a gente conhecer é muito importante, tá? E aí, o Dr. Clay, ele vai contar um pouquinho da história dele no capítulo 11, e ele fala que ele foi uma criança que passou por muitas dificuldades, tinha dificuldade de fazer amizade. Ele só foi ter o diagnóstico de TDAH na vida adulta, já formado em medicina. Olha que legal, né? Mas ele tinha uma família que apoiava ele nas questões relacionadas ao estudo, porque ele gostava muito de estudar. Então ele fazia o hiperfoco no estudo, compensava todas as dificuldades que ele tinha de relacionamento, né, enfim, de várias questões que ele tinha dificuldade, ele compensava no estudo. E aí ele conseguiu, né, aos trancos e barrancos, mas ele conseguiu fazer medicina, né, passar para o vestibular, fazer medicina, virar um destaque, né, e o médico que a gente conhece, né, que foi o Dr. Clay Britz, um pediatra, um neuropediatra né, conhecido no Brasil e até fora do Brasil. Escreveu livros, enfim, trabalhava com TDAH, com autismo. Então, um profissional extremamente precioso pra gente. E que descobriu o TDAH já na vida adulta, né? Ele fala de alguns prejuízos que ele teve por conta disso, né? Por conta de não entender o que acontecia com ele. Isso afetou muito a autoestima dele. Mas ele conseguiu, né, depois de diagnosticado, conseguiu, através do tratamento, trabalhar essas questões, né? Mas quantas pessoas passam a vida inteira sem conseguir entender o que está acontecendo com elas, né? E sem conseguir aprender formas de lidar com isso, né? E isso, claro, impacta diretamente no seu emocional, principalmente na sua autoestima, né? Então,
como, né, o TDAH pode ter sucesso na vida, não existe fórmula mágica, assim como não existe para ninguém, né? Mesmo uma pessoa sem TDAH, não há garantia de que ela vai ter sucesso na vida. Mas alguns elementos são importantes, né? O primeiro elemento que é importante... Boa noite, Lília. O primeiro elemento que é importante é um bom diagnóstico, né? Um diagnóstico correto. Porque, infelizmente, nem sempre o diagnóstico está adequado, né? Às vezes a criança tem TDAH, mas tem outros transtornos que não foram diagnosticados. Enfim, então, um bom diagnóstico, tratamento adequado, um tratamento completo, né? E adequado. E o tratamento, gente, que eu falo não é, tá tomando remédio, tá indo no psicólogo. Ok, você tá tendo acesso ao profissional, mas será que o tratamento está sendo feito da forma adequada? Ok? Então, não é o fato de estar indo no profissional ou estar tomando a medicação, que aquela medicação está adequada, tá de acordo, né? Tá trazendo benefícios e que o tratamento que está sendo feito de forma correta, ok? Então, tratamento adequado, uma família que entende o que está acontecendo e que aprende a lidar com as dificuldades do filho. Isso também é essencial. Se a gente for pensar, né, como o outro ponto também que ajuda bastante é a questão da escola. Então, se a gente tem uma escola inclusiva, né, professores que conseguem lidar melhor com essa criança, incentivar essa criança a superar suas dificuldades, ao invés de ficar só apontando o erro da criança, o problema, né, o desafio, essa criança ganha mais um pontinho aí, né, mais um pontinho a favor, né, do seu desenvolvimento, né? Por isso que eu tô trabalhando com esse tripé, né? Família, profissionais da saúde, psicólogos, psicopedagogos e professores, porque se todo mundo estiver trabalhando juntos, essa criança vai ter muito mais chance de ter sucesso na vida, né? De se desenvolver de forma adequada e aprender a lidar com os desafios que ela vai ter, de forma que esses desafios vão trazer o mínimo de prejuízos possíveis. Evitar prejuízos talvez a gente não consiga, porque a gente está falando de um transtorno, né? Mas minimizar o impacto desses prejuízos, né? Fazer com que os desafios tragam menos prejuízos possíveis, a gente consegue fazer com o tratamento, ok? Ó, pessoal que está aí na live, quem tiver alguma dúvida, né, em relação ao livro, algum capítulo do livro que queira fazer uma repescagem agora, pode aproveitar, a gente responde aqui, né? Se você também é mãe de TDAH, você tem também esse medo, né, de seu filho vai ter sucesso ou não na vida? Acho que toda mãe tem, né? Independente de ser TDAH não, toda mãe tem essa coisa. Será que meu filho vai ter sucesso, né? Vai ser uma pessoa de bem, enfim. Mas quando a gente fala de TDAH, isso aparece bastante, né? Aproveita e coloca aí nos comentários pra gente ir conversando. E pra gente fechar aqui o livro, né? E aí ficar batendo mais um papinho aqui, né? Ele fala, então, do diagnóstico, do tratamento, dos pais estarem capacitados para lidar com os filhos, dos professores, né? E uma coisa que é bem importante nisso tudo, que é a gente começar a olhar para essas crianças muito além do diagnóstico do TDAH. Enquanto a gente estiver olhando para a criança e só conseguindo enxergar o TDAH dessa criança, a gente só vai enxergar os problemas, as dificuldades que a criança tem. A gente precisa treinar o nosso olhar para enxergar a criança por trás do diagnóstico, porque a criança com TDAH, a pessoa com TDAH, ela é muito maior do que o TDAH. TDAH é uma característica dela. Não é ela, né? Então, a gente precisa conseguir ampliar esse olhar e enxergar essa criança. E quando a gente consegue enxergar a criança, a gente consegue enxergar potenciais, elementos ali da vida dela que ela gosta, que ela tem interesse, e a gente vai, investe nisso. Quando a gente começa a investir no reforço positivo, na motivação, no incentivo a essas crianças, elas começam a voar, gente. Começam a voar, por quê? Porque tudo que traz motivação, tudo que traz
reforço positivo, recompensa imediata, seja de elogio, de incentivo, tudo isso é gás para o TDAH, tudo isso faz com que ele crie energia para funcionar melhor, né? Então, se você tem um filho com TDAH, se você tem um paciente, um aluno, é claro que a gente vai trabalhar... Opa! Desculpa, gente, peraí. Opa! Voltamos. Voltei. Caiu aqui, gente. Desculpa. Mas voltamos. Opa. É claro que a gente vai trabalhar as dificuldades da criança, mas a gente não vai focar nossa energia toda nisso. A gente vai trabalhar também nos potenciais, a gente vai trabalhar no incentivo, naquilo que ele tem de bom para que ele consiga superar as suas dificuldades, ok? Ó, Jane colocou, tenho muito medo sim de como meu filho vai conseguir seguir lá na frente. Isso é um medo genuíno das mães, né? E um medo também genuíno das mães de TDAH, né? É muito comum, principalmente quando a criança tem muita dificuldade, né? É muito dependente, né? Quando é criança, porque isso faz com que os pais pensem, e aí, quando chegar na vida adulta? Ele não escova nem o dente sozinho, não faz nada sozinho, tudo depende de mim. Quando chegar na vida adulta, como vai se virar, né? Como é que vai ser no trabalho? Como é que vai ser lá com os relacionamentos? Isso é uma preocupação real. Por isso que a gente tem que começar a trabalhar quanto mais cedo, melhor. Muitas coisas que a gente vai trabalhar na criança, a gente vai ver resultado ali imediato, mas a maioria a gente vai ver o resultado a médio e longo prazo, tá? Educação, tem coisas que a gente ensina que a criança aprende na hora, e a gente vê ali na hora. Mas quando a gente fala de educação, a gente fala de um processo, né? E um processo que é como a gente plantar mesmo uma semente, né? A gente vai pegar a melhor semente, a gente vai preparar a terra, né? E a gente vai colocar a semente, a gente vai regar, a gente vai botar luz nessa sementinha. Durante um tempo a gente vai cuidar dessa semente ali, dessa sementinha que a gente plantou, mas a gente não vai ver nada acontecer. É como se não tivesse nada acontecendo. Mas a gente está fazendo o que é certo. A gente está colocando luz na quantidade certa, calor na quantidade certa, água na quantidade certa, adubo na quantidade certa, porque de menos prejudica, mas se colocar demais também prejudica, né? Então a gente vai cuidar ali durante um tempo, a gente não vai ver nada acontecer. Mas a sementinha, para ela crescer uma árvore, primeiro ela cresce a raiz. Então primeiro ela cresce para baixo da terra, né? Então muitas vezes no primeiro momento a gente não vai enxergar a mudança, porque a sementinha ela tá crescendo as raízes para debaixo da terra primeiro, até que começa a brotar, né? O primeiro brotinho para fora da terra. Aí você começa a ver o resultado do seu trabalho. E aí acabou o nosso trabalho? Não. A gente vai ter que continuar regando, vai ter que continuar colocando calorzinho ali, luz, para que aquele brotinho cresça, vira uma árvore e dê frutos. E muitas vezes a gente só vai conseguir ver esses frutos lá na vida adulta, né? Que é o sucesso que a gente, né, tanto deseja para os nossos filhos. Mas a gente só vai ver isso lá na frente se a gente começar agora, né? E os elementos para que essa semente, né, brote, cresça e dê frutos, são elementos que dizem respeito a um bom diagnóstico, a um tratamento adequado, né, a uma rotina organizada, a criança que faz atividade física, que tem boa noite de sono, alimentação saudável, são os elementos básicos, né, de um desenvolvimento saudável. Pais que entendem e sabem lidar com seu filho no dia a dia, e claro, né, uma escola que seja inclusiva para que consiga também lidar melhor com a criança com TDAH. Esses elementos são os elementos que vão fortalecendo essa semente, né, e essa plantinha que vai crescendo e vão gerar frutos mais na frente, ok? Mas os frutos eles virão, né? Agora a gente precisa começar já a plantar e a cuidar dessa plantinha para que ela cresça e dê bons frutos lá na frente.
Pra gente encerrar, eu vou falar aqui uma metáfora que eu sempre falo, já falei várias vezes, mas eu vou falar de novo, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, tá? Crianças com TDAH, famílias de crianças com TDAH. Vocês estão numa corrida de obstáculos. Os obstáculos são os sintomas do TDAH. Obstáculos que vocês já sabem que vocês vão encontrar. E que vocês não vão conseguir eliminar da corrida, porque o TDAH não vai deixar de existir. Então, seja criança, seja adolescente, seja adulto, os obstáculos estão lá, que são os sintomas do TDAH. Você vai encontrá-los querendo ou não. Então não adianta a gente querer arrancar os obstáculos, porque eles não vão sair. Eles vão continuar lá. Então, quando a gente está numa corrida de obstáculos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender estratégia, técnica, para pular cada obstáculo sem cair, sem se machucar. Não é isso? Não é assim que o corredor faz? Ele tem que aprender uma técnica para pular o obstáculo. Então, cada sintoma, cada desafio, cada obstáculo que o TDAH traz para a vida da criança, para a vida da família, é um aprendizado que a gente tem que ter. É uma técnica que a gente tem que ter. Agora, adianta só você vir aqui na live e aprender a técnica e ir embora? Você vai conseguir pular os obstáculos? Não. Assim como o corredor, ele aprende a técnica e precisa treinar todo dia para conseguir saltar de forma adequada, a mesma coisa é o tratamento. Você vai aprender uma técnica e você vai treinar todo dia essa técnica. Cada dia você vai ficando melhor. Cada dia você vai saltando melhor. Cada dia você vai pulando aquele obstáculo melhor. Mas o obstáculo não vai deixar de existir. Agora, pensa na corrida de obstáculos. A corrida de obstáculos, o obstáculo é feito para parar o corredor? Ou é para causar mais emoção, né? É para causar lá um desafio. Para tornar a corrida mais com maiores desafios. Maior complexidade. Então, o obstáculo do TDAH também não é para parar o seu filho, não é para te parar a mãe, não é para parar a família. O obstáculo torna a corrida da vida mais complexa. Mas se você tiver a técnica adequada, você consegue saltar. E você consegue chegar lá no final. Assim como o seu filho. Agora, você pode fazer isso sozinho? Pode. Né? Você pode ir lá procurar sozinho, aprender, ir lá treinar o seu filho sozinho. Mas será que vai ser adequado isso? Porque todo corredor de corrida de obstáculos, ele tem um treinador, né? Então, seu filho, ele vai correr os obstáculos da vida e vai ter um treinador, que pode ser, né, tanto o psicólogo, que vai estar ali trabalhando com ele, ensinando ele as técnicas, quanto você, mãe, também vai ser o treinador, muitas vezes, do seu filho. E você, mãe, que também vai correr os obstáculos do dia a dia de ter um filho com TDAH, quem vai ser o seu treinador? Muitas vezes também vai ser o profissional que vai fazer orientação de pais, né? Que vai estar ali te ensinando a técnica, treinando com você, motivando você, sabe? Dando um gás para que você não desista, para que você consiga se desenvolver cada vez mais. Mas esse treinador não vai correr por você. Ele vai estar junto com você, mas ele não vai correr por você, porque a corrida, cada um é que tem que correr a sua. A criança vai correr a dela, a mãe vai correr a dela, o pai vai correr o dele, a professora também tem os seus obstáculos, o psicólogo também tem os seus, né? Enfim, cada um tem a sua própria corrida, mas a gente pode aprender um com os outros, né? E um motivando o outro, a gente consegue chegar todo mundo lá no final e ter sucesso na vida, que é o que a gente quer, né? Ser feliz e, enfim, conquistar os sonhos e conseguir aquilo que, né, cada um tem, né, de objetivo na sua vida. E é isso que a gente deseja. E contem comigo para isso. Vamos encerrar 2023 muito feliz, com tanta coisa que a gente desenvolveu esse ano, tantos temas, né? Tanta coisa. E ano que vem a gente vai continuar juntas. Então, contem comigo nessa corrida. Estamos juntas nessa jornada. Gosto sempre de falar isso, né? Vamos focar bastante na inclusão escolar, mas vamos falar de outros assuntos também,
tá? Então, queria só agradecer, desejar um 2024 de muitas bênçãos para vocês, um 2024 maravilhoso, e também pedir um favorzinho para vocês. Durante essa semana agora, depois do Natal, entre o Natal e o Ano Novo, vou colocar aqui no Instagram uma enquete sobre alguns temas que tem a ver com TDAH, para que vocês votem nos temas que vocês acham mais importante a gente conversar no que vem aqui no Instagram, tá? Baseado na resposta de vocês, é que eu vou montar todo o meu cronograma de conteúdos pro ano que vem. Então eu peço que vocês me ajudem a montar temas, né, que sejam relevantes para a vida de vocês, tá? Obrigada, Lília, um bom Natal para todos e um próspero, né, e abençoado 2024, e espero que a gente continue junto ano que vem, tá bom? Um beijo e ano que vem tem muitas novidades. Tchau, tchau, pessoal!